Salve, Nicola. Fala do Fred e Juan Quinteiros no Galo, já que saiu uma notícia de que o Galo vai tentar contratar o Quinteiros. Deixa eu tentar lembrar quem é que publicou que o Quinteiro está de saída do River Plate. O Quinteiro é um meio atacante colombiano, baixinho, que é o reserva imediato do James Rodrigues na seleção colombiana. É bom jogador, embora tenha problemas com peso, ele com a bola nos pés é extremamente eficiente. O grande problema dele é no momento sem bola. Ele é um James Rodrigues com menos qualidade, mas com menos preguiça, se é que vocês me entendem. Quer ver, ó? Deixa eu ver como é que foi a exata publicação do Sebastian Sur. Foi isso mesmo. Ó. Ele escreveu assim, uma história importante e que vai interessar vários clubes de futebol no Brasil. Peraí. Pior que deveria ter sido por agora, né? Enfim, se eu não achar, que eu contextualizo. Mas é assim, ó. O Sebastian Sur, que é um jornalista argentino, está afirmando que Quinteiro não fica no River Plate, está fora do River Plate e que o futuro dele ou vai ser no Brasil ou na Major League Soccer, tá? Diante desse cenário começaram as especulações, uma delas dá conta de que ele pode virar reforço do Atlético Mineiro. O Galo tem deixado bem claro que pode contratar jogadores, mas só vai contratar jogadores sem custo, aqueles que possam ser contratados de graça. Basicamente, como se imagina que o Fred pode chegar, Fred que é jogador do Fenerbahçe, né? Você está com alguma notícia sobre contratações? Forte abraço. Claudião, vamos lá. Não vai haver um depósito na conta do Atlético em relação a esses 530 milhões de reais, né? Que Rafael e Rubens Menin fariam. Eles até colocaram 100 e poucos milhões, mas todo o restante já foi utilizado diretamente nas dívidas bancárias. Não é bem essa expressão, mas deixa eu tentar lembrar como é que era. Peraí. Vou pesquisar nas minhas anotações, porque eu cheguei a falar disso coisa de uns 10, 15 dias atrás, né? E aí tem uma explicaçãozinha meio básica que eu esqueci aqui, só para não falar nenhuma bobagem, mas era algo como o aporte não vai ser feito, tá? Mas as dívidas já estão sendo equacionadas com o dinheiro que o Rafael e o Rubens Menin disponibilizaram, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Não achei nas minhas anotações. Ó, então, o aporte combinado era de 530 milhões de reais, né? E essa grana toda para utilização no pagamento de dívidas bancárias. E com isso, a estimativa é de que o Atlético deixe de pagar cerca de 25 milhões de reais por mês com juros bancários. E o fair play financeiro, alguma novidade? Vários clubes com salários atrasados continuam contratando. Abraço. Pois é, Belto. Desde o início do ano, a gente tem uma agência reguladora que vai ser responsável por fiscalizar e aplicar punições a clubes que não estiverem com suas contas em dia. A tendência é que essas punições comecem a ser aplicadas no fim da temporada. Isso se o jeitinho brasileiro não entrar em ação. O Botafogo já foi alertado por essa agência, teve um outro clube também que recebeu um recadinho, aqueles recadinhos nada amistosos, mas, Belto, eu vou pagar para ver. Eu quero ver se isso de fato vai funcionar. A CNRD, que deveria ser um órgão fiscalizador e punidor e de punição, não tem funcionado assim já há algum tempo, então a sua pergunta é super pertinente, tá? A gente tem uma agência reguladora, uma agência responsável, mas eu não consigo cravar para vocês que ela vai ser capaz de colocar a casa em ordem, não, tá bom? Nicola, meu Galo vai cair, não, Cristiano, calma, o Cristiano Ferreira está preocupado, vai melhorar. Acho que o Fred pode ser contratado, a negociação com ele está andando, há um limite de estrangeiros lá no futebol turco que pode acabar facilitando essa negociação, enfim. Quem você escolheria para o seu time, Nicola, Arthur ou Fred? Vocês adoraria ter o Arthur, mas é que ele vai precisar baixar muito a sua pedida. Essa pessoa me escreveu no WhatsApp e colocou 7 U's na palavra muito, só para vocês entenderem quanto o Arthur vai precisar baixar a sua pedida, tá? Eu acho o Fred mais intenso que o Arthur. Acho que o Arthur foi até maior do que o Fred. Mas hoje, para escolher, eu preferiria ter o Fred. Acho que o Fred é mais motorzinho. Acho que o Fred é mais dinâmico, finaliza mais, chega mais... O Arthur é mais genial, mas o Fred é mais intenso, tá bom? Pedro Daniel atualiza a negociação do Galo com o Fred e reafirma que o Galo não deve fazer investimento para comprá-lo agora. Assim, o volante só deve vir, né, caso realmente consiga rescindir lá com o clube turco. Lembrando que a sonora que eu for passar aqui, mais uma vez, é do site No Ataque, da turma lá do No Ataque, Lucas Bretas, Rafa Cirne, tá? Mas é isso.
Beleza? Então, passando o crédito aqui, os créditos aqui para as pessoas que foram lá, fizeram o trabalho de pegar as imagens, o áudio, tá? Vou passar para vocês aqui. Vamos lá, vamos ouvir Pedro Daniel falando sobre Fred e é óbvio que eu vou comentar sobre isso. Vamos lá, pera aí. Não, a gente, enfim, né, é público, né, que a gente tem algumas conversas com ele, mas é muito mais uma definição do clube, no qual ele tem contrato, do que nossa, né, mas, enfim, esse é uma oportunidade de mercado, como a gente viu, muito boa. A gente viu que mudou lá no mercado turco o número de estrangeiros, né, então isso, de alguma maneira, possa ter algum movimento por lá, mas a gente tem que aguardar essas definições. Ele vem, então? Não, Galera, resumindo, em palavras mais simples, diretas e objetivas. Ele falou pra gente o seguinte: Fred só vem se conseguir liberação lá no Fenerbahçe. Ah, porque lá agora tá com negócio de estrangeiro, pode ser que diminuiu o número de estrangeiros, eles contrataram mais um estrangeiro, aí não sobra espaço para o Fred, e aí a gente vai e consiga trazer o Fred se ele conseguir uma liberação lá na Turquia. É isso. Se o Fred não conseguir liberação, se o clube turco não liberar, rescindir de forma amigável 0,800, o Galo não vai botar um centavo para trazer o Fred. A verdade é essa. E ó, eu venho falando, quem me acompanha aqui sabe que eu tô evitando ao máximo falar sobre esse assunto Fred aqui no canal. E todas as vezes que eu vim aqui falar sobre isso com vocês, tá aí no canal, tá gravado. Esse canal nunca teve um vídeo apagado até hoje, tá? Nunca um vídeo apagado, tudo que eu falo tá aí, tá? Quem não viu pode pegar, faz uma pesquisa aí no canal, faz uma busca aí, procura aí sobre o Fred. Falei, gente, entre Galo e Fred, tá tudo certo. Fred é jogador do Galo? Não. Por quê? Porque o Galo não acertou com o clube turco, porque o Galo não quer pagar o clube turco. Eu falei isso diversas vezes com vocês e falei, todo dia sai aí, novidades sobre o Fred. Fred bomba, Fred isso, Fred aquilo, atualização. E na hora que você vai olhar, gente, não tem nada de atualização. Sempre foi isso daí, pelo menos até onde eu, Lucas, apurei, tá? A situação nunca mudou ao fato de Galo e jogador, tudo certo. Falei com vocês o tempo de contrato com exclusividade aqui. Falei com vocês do salário com exclusividade aqui lá atrás. No início dessa parada aí, falei com vocês lá atrás sobre isso. Ó, ele pediu 3 anos, o Galo ofereceu 2. Mas quem paga 2, paga 3, vão chegar num acordo em relação a isso. O salário dele vai ser na casa de 2 milhões, 2 milhões e 200, um pouquinho abaixo do que o Hulk recebia aqui, e um pouco abaixo do que, abaixo do que ele recebe lá. Se eu não me engano, lá o salário dele é 3 milhões e meio por mês, então ele teria que ter essa diminuição, aceitar isso e tal. E aí chegaram num acordo, mas sempre, desde o início, o Galo nunca chegou a negociar de fato com o Fenerbahçe. Quanto vocês querem? Eu vou mandar tanto. Vocês aceitam? Nada, nunca teve nada disso. Sempre foi Galo e jogador certo, faltou fechar com o clube. Foi assim com a Assad, foi assim com o Torreira, foi assim com o Lomônaco, foi assim com o Galarza. Mas quem? De cabeça que eu lembro aqui foram esses. Assad, Torreira, Lomônaco e Galarza. Fecha com o jogador, não fecha com o clube. Foi exatamente isso. Então, pelo menos da minha parte, eu, Lucas, faço as minhas apurações com as minhas fontes. Nunca trouxe pra vocês algo diferente disso e a situação segue a mesma. Tá aí. Entrevista do Pedro Daniel. Gente, e por favor, a chance, eu não vou cravar porque eu não sou louco, né? Como é que eu vou cravar alguma coisa que não compete a mim? Aí eu vou virar pra vocês e falar assim, gente, tá certo que o Fred não vai jogar no Galo. Aí passa 3 semanas, ele consegue a liberação lá. E aí? Como é que fica? Então, eu não vou cravar. Porque não sou eu que decido. Mas o que eu sei, o técnico lá gosta muito dele. Eu conversei recentemente, eu nem quis trazer esse vídeo porque eu falei, eu não vou ficar falando de Fred mais, tá de saco cheio dessa história. Pelo menos eu não vou partir dessa parada de ficar sempre falando de Fred aqui no canal, não. Parei, só vou falar quando tiver a definição. Eu estou falando aqui porque o Pedro Daniel deu uma entrevista falando sobre o assunto. Senão não falaria. Mas aí eu conversei recentemente, há uma semana e meia atrás, que uma pessoa muito próxima ao Fred, isso eu falei no meu grupo de membros, tô lembrando aqui, no grupo de membros eu mandei pro pessoal mais cedo, por isso que eu falo, seja membro do canal, galera. Nem trouxe pra vídeo, não tô falando aqui com vocês agora, no geral. Conversei com a pessoa próxima ao Fred, que tá sempre na casa dele quando ele está em BH, e a pessoa falou comigo, é improvável do Fred jogar no Galo, porque o técnico que tá lá não quer liberar ele já falou com nós aqui, o técnico que tá lá no Fenerbahçe hoje, eu esqueci o nome agora, me desculpem, mas enfim, também supérfluo isso aqui, o técnico lá não quer liberar ele, e ele já comentou com vários amigos, com várias pessoas próximas, parece que não vai ser dessa vez. O técnico lá não quer abrir mão dele. O Fred queria jogar no Galo, o Galo queria o Fred aqui, só que o técnico lá não quer liberar. Então, gente, pelo amor de Deus, eu não estou cravando que ele vai ficar lá, mas com quem eu conversei, a pessoa acha que o Fred não deve voltar, porque o Fred comentou com ela, no ciclo de amigos dele aqui em BH, e aqui meio que eu tô falando com vocês de onde tá vindo a informação, mas não tem problema,
Ele comentou com as pessoas, parece que não vai ser dessa vez, o técnico lá tá batendo o pé e não quer me liberar. Então, gente, não vem depois, por favor, falar que o Galo não fechou com o Fred por culpa do Fred, por causa da família, por causa do Fred, por causa disso, por causa daquilo. A resposta é muito simples, é a incompetência do Clube Atlético Mineiro de contratar o jogador. Porque não quer pôr dinheiro, porque não tem dinheiro, porque não quer pôr dinheiro, por isso, tá? Eu aqui nem quero falar minha opinião, se eu gostaria, se eu não gostaria. Eu acho que eu já até falei no canal sobre isso, qual que era a minha opinião. Mas a minha opinião, pouco importa. Eu tô aqui para dar notícia para vocês e se, de fato, o que parece que vai acontecer, repito, não vou cravar porque eu não sou louco. O que parece que vai acontecer é o Fred não deve em maiúsculo, tá, gente? Pelo amor de Deus, deixa bem claro. Não deve jogar no Galo, porque o Galo foi incompetente em contratar o jogador. Fala bem devagar, incompetente de contratar o jogador. Incompetência do Clube Atlético Mineiro de fechar com o clube da Turquia. Não foi culpa do Fred, não foi culpa da família, não foi culpa de nada. A culpa é do próprio Clube Atlético Mineiro que não chegou lá, botou o pé na mesa e falou, e aí, quanto que vocês querem? O jogador não quer ficar aí, quer voltar, tá com casa nova em BH, família toda lá, amizade, já ficou muitos anos aí. Tem 1 ano só de contrato, é a última janela que vocês podem fazer uma grana nele. Quanto que vocês querem para liberar o Fred? É X? O departamento financeiro, eles estão pedindo lá X. E aí? Ô, Rafael Menin, e aí, irmão, como é que vai ser? Pode ou não pode? Vamos resolver a vida aqui. Não, não pode. Ô, Fred, um abraço, Fenerbahçe, tamo junto, um abraço, até mais. Ah, não pode, ó, tá aqui. Dinheiro tá na mesa, Fred, arruma essas malas aí e vambora pra BH. Acabou. Não tem que ficar nessa de, e se o estrangeiro liberar, se abrir mais uma vaga de estrangeiro, ou diminuir, no caso, nem uma vaga de estrangeiro, se o técnico quiser, se o Fenerbahçe liberar. Gente, vou falar a verdade com vocês, isso aqui pra mim virou piada. Isso pra mim virou piada, essa negociação do Fred. Tá? Piada. Você sentar a bundinha na cadeira, esperar sentado que o Fred, ele, aqui ó, fechamos com você, agora se vira, irmão. Vai lá pro Fenerbahçe, vai pra Turquia e se vira. Faz o diabo a 4 lá, desculpa a palavra, tá, gente? Saiu sem querer. Faz o que tem que fazer lá e aí a gente tá te esperando aqui de portas abertas. Mas resolve essa vida lá e eu vou ficar quietinho aqui, não vou pôr um centavinho nessa parada. Ah, me ajuda, gente. Quer trazer um jogador do nível do Fred de graça? Aí quando ele tiver com uns 40 anos, a gente traz ele, né? Quando acabar o contrato lá e tiver beirando aí os seus 40 anos, a gente traz. Aposenta aqui no Galo, né? Ah, me ajuda. Então assim, ó, vocês vão me desculpar o pessimismo, a forma de falar aqui, mas é um assunto que me... já tô por aqui com esse assunto e tá claro. E agora ficou mais claro ainda o que a gente fala no canal com vocês há muito tempo. Tá aí o Pedro Daniel falando em alto e bom tom que não vai botar dinheiro na parada. É simplesmente assim, fechamos com o jogador e ele que se vire pra lá pra fazer o que tiver que fazer pra conseguir liberação do clube turco. Fora ao contrário, não joga no Galo. Então é isso, galera. Sobre Fred é isso. Lembrando, não estou cravando nada porque eu não sou louco futebol. As coisas mudam, né, de uma hora pra outra, mas é isso. A tendência é de Fred não jogar no Galo. Se o Fred aparecer por aqui, vai ser surpresa pra mim, eu tenho certeza também que vai ser surpresa pra vocês aí, que todo mundo entendeu o que eu quis dizer aqui, né? Enfim, galera, tamo junto.